A paz do Senhor a você que nos assiste. Sejam bem-vindos ao canal Mensagens Bíblicas. É uma honra tê-los por aqui para juntos meditarmos na palavra de nosso Mestre e Senhor Jesus. No vídeo de hoje, o tema que nós pretendemos conversar é Movidos por uma Esperança, a partir do texto registrado na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, no versículo 58. Onde diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Todos os dias a esperança nos move. A esperança é o apoio na jornada da vida, como nos diz Hebreus capítulo 6, versículo 19, que a esperança é a âncora da alma. E ao escrever sua carta aos Coríntios, a primeira delas, no capítulo 15, o apóstolo Paulo está falando sobre a principal mensagem que a igreja transmite, que é a morte de Jesus pelos nossos pecados e a ressurreição do Senhor ao terceiro dia para a nossa salvação. O apóstolo Paulo começa dizendo que após morrer e ressuscitar, o Senhor Jesus Cristo ele foi visto por Pedro, por Tiago, pelos 12 apóstolos. Jesus foi visto por um grupo de 500 pessoas que ouviram as suas últimas orientações e viram Jesus ser assunto aos céus após cumprir a sua missão aqui na terra. E o apóstolo Paulo diz que, por último, o Senhor se apresentou a ele ressurreto como a um filho gerado fora do tempo. E o apóstolo Paulo, ele escreve sua carta aos Coríntios combatendo um pensamento que estava sendo disseminado em Corinto nos dias do apóstolo. E o pensamento grego que estava sendo polarizado, que estava sendo divulgado em Corinto naquela época é que os mortos não ressuscitam. E o apóstolo Paulo, ele combate com veemência e firmeza essa linha de raciocínio, porque sim, os mortos ressuscitam. Jesus Cristo é a comprovação de que os mortos ressuscitam e que ele é a primícia dos que dormem. Ou seja, Jesus, assim como ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, todos aqueles que creram em Jesus, um dia, quando descerem à sepultura, serão trazidos de lá pelo poder do Senhor. Serão trazidos de lá no dia da volta, no dia do retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus. Assim como a morte não conseguiu deter Jesus, não conseguiu prender Jesus na sepultura, a morte não conseguirá deter, não conseguirá prender na sepultura aqueles que creem em Jesus, aqueles que vivem para ele e aqueles que um dia dormiram nele, que desceram à sepultura esperando por ele. Então a mensagem que a igreja transmitia era a mensagem de que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos salvar. A mensagem transmitida pelos apóstolos, a mensagem transmitida pela igreja primitiva, a mensagem transmitida pela igreja do tempo atual é que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos salvar. A mensagem da futura geração será: Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos salvar. E diante dessa verdade, o apóstolo Paulo finaliza 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 58, dizendo: portanto, meus amados irmãos, é como se Paulo estivesse dizendo para eles o seguinte: movidos por essa esperança, movidos por essa certeza, a partir de então, vivamos da seguinte maneira. E Paulo faz 3 aplicações preciosas que nós podemos extrair de 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 53. E a primeira aplicação que Paulo faz é: movidos pela esperança, sejamos firmes. E ser firme é ser semelhante a uma rocha, é ser semelhante a um alicerce, a uma base, que pode vir chuva, pode vir vendavais, podem vir ventos fortes, pode vir tempestades, pode vir trovoadas, mas ela permanece inabalável. E movidos pela esperança, movidos por essa certeza, por esta convicção de fé de que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos salvar, que nós sejamos firmes, que nada abale a sua fé, que nada abale a sua confiança em Deus, que nenhuma adversidade
seja forte o suficiente para enfraquecer você, que a sua firmeza vá além de qualquer situação adversa. A segunda aplicação que Paulo faz é: movidos pela esperança, sejamos constantes. E ser constante é começar e terminar. Ser constante é nunca desistir do propósito. Ser constante é permanecer fiel até o fim. Esta é a proposta de Jesus. Esta é a proposta do Evangelho, ser constante. E ser constante, nós podemos aprender com Jesus a importância de ser constante. O texto, na carta aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 2, diz que o nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo, porque ele tinha uma esperança maior, ele tinha um vislumbre daquilo que o seu sacrifício traria como resultado, ele suportou a cruz, ele desprezou a afronta, porque ele tinha certeza que após o seu sofrimento, ele colheria os frutos da sua constância. E nós, a exemplo de Jesus, devemos ser constantes. Nós não podemos voltar atrás na nossa fé, nós não podemos desistir da nossa jornada, da nossa caminhada, do nosso propósito. Nós devemos ser constantes. Movidos pela esperança, sejamos constantes. E por fim, movidos pela esperança, sejamos abundantes. O apóstolo Paulo diz que ser abundante significa, sobretudo, entregar tudo de si, se esforçar, se doar, fazer o máximo para que você alcance o propósito. Esta é a vontade de Jesus para nós, que nós sejamos abundantes. O próprio Senhor disse que ele veio para nos dar vida e vida em plenitude, vida com abundância. Ou seja, o Senhor não quer para nós uma vida mediana. O Senhor não quer que nós vivamos parte da esperança, parte das suas alegrias e dos seus sofrimentos. O Senhor quer que nós vivamos uma vida plena, uma vida abundante. E movidos pela esperança, sejamos abundantes. Que vivamos intensamente a nossa fé, que vivamos profundamente a nossa comunhão com Deus. Deus não quer que nós sejamos como muitos nos nossos dias que vivem uma larga extensão, quilômetros de extensão, mas com apenas um palmo de profundidade. Deus quer que a nossa fé se aprofunde. Deus quer que nós naveguemos em águas profundas em nosso relacionamento com Ele, porque a vida que Ele tem para nós não é uma vida mediana, mas é uma vida abundante. Portanto, movidos pela esperança, sejamos abundantes. Finalizando, portanto, essa reflexão, movidos pela esperança, que sejamos firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos em nome do Senhor e para a glória do Senhor, nós colheremos os resultados se nós não desfalecermos, se nós perseverarmos até o fim. Que Deus nos dê graça, em nome de Jesus, para perseverar até o fim, sendo firmes, constantes e sempre abundantes. Vamos orar em nome do Senhor? Pai justo, Deus santo, Deus soberano, Deus todo-poderoso. Nós te louvamos porque o Senhor nos chamou para ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. E nós assumimos esse compromisso de sermos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. O Senhor nos chamou para viver a firmeza da fé, para sermos inabaláveis. O Senhor nos chamou para sermos constantes, começar e terminar, não parar no meio do caminho. O Senhor nos chamou para ser abundante. O Senhor mesmo disse que veio ao mundo para nos dar vida e vida com abundância. Nos ajuda a ser abundante na nossa fé, na nossa espiritualidade, na nossa comunhão com o Senhor, em nome de Jesus e para a glória do Senhor, movidos por essa esperança, que nós não desfaleçamos, mas que sejamos perseverantes até o fim, em nome e para a glória do Senhor. Amém.